Bora falar um pouquinho aqui do tal do protofascismo, gente. E por que que as pessoas estão na porta de quartel aí? Simples assim. Vamos conversar para você entender. Sabe por que que elas estão? Porque houve um processo de despolitização das pessoas. O fascismo, que quem coloca muito isso brilhantemente, outra mulher, graças a Deus, estou citando um monte de mulher aqui hoje, Hannah Arendt, que eu tenho lá minhas coisas com ela, mas nesse ponto eu gosto muito desse conceito. A banalidade do mal. A construção do pensamento totalitário, nazi-fascista, que está explodindo aqui de novo com o proto-fascismo, ele é tão forte que ele não fica ao nosso redor. Ele adentra as instituições e ele adentra a principal das instituições, que é é o próprio núcleo da sociedade, que é a família. E é aí que a gente entende, cara. Valeu demais aí, Marco. Acredito que o Silvio adquiriu notoriedade para grande público depois do assassinato do George Floyd. O meu canal Tumulto nasce por causa disso, Marco. Nasce porque eu sentia a ânsia de me expressar e logo depois veio o caso do Carrefour e tal. E o meu canal nasceu por causa disso, para poder expressar, cara. Por quê? Porque esse processo que a gente passou de despolitização, essa informação ganhou uma ferramenta que nunca havia antes conseguido, galera. Ganhou o celular. Se nos anos 30, gente, Adolf Hitler, e nos anos 20, Adolf Hitler e Mussolini, conseguiram domar 30% de um país usando jornal impresso, cinema, rádio e panfleto, vocês têm noção do poder que é chegar na mente das pessoas, dentro do bolso das pessoas, utilizando esse aparelhinho mágico aqui? É uma máquina sem precedentes. Isso foi muito bem agembrado, pessoas. Não é um movimento isolado do Brasil. É só você olhar como aconteceu na Inglaterra com o Brexit. É só você olhar que o partido fascista chegou ao poder na Itália agora. É só você olhar como Trump é eleito nos Estados Unidos. É só você olhar como o Vox na Espanha ganhou notoriedade. Felizmente perdeu as eleições, mas ganhou espaço. Como também cresceu em Portugal. Como dominou a questão da Hungria. É um fenômeno global, pessoas. Não se iludam. E as técnicas são muito bem feitas, porque elas se adaptam a cada especificidade de cada lugar. E é aqui que a gente junta os assuntos. Porque aqui, meus amigos, aqui juntamos um Brasil que sim tem uma mega camada da população que estava engasgada até aqui nos últimos 40 anos, depois da Constituição de 88, de não poder expressar o seu racismo, o seu machismo, a sua misoginia. E nos últimos, 8 anos, eles começaram a poder, porque começaram a ter voz. E quando o mais alto poder da nação, ou alguns cargos desse nível, começam a se portar dessa maneira, essa galera vai se legitimar. E aí vem um discurso militarista, ultranacionalista, mega sexualizado. Sim, esse discurso é sexualizado. Mais ainda, a discussão de família. Você está pensando que isso aqui é de hoje, gente? Isso aqui foi usado nos anos 30, nos anos 20, para essa galera chegar no poder. É aí que eles usam essas técnicas e trazem para os dias de hoje, se aproveitando do tal do Brasil. Se aproveitando dessa brecha e amarrando tudo. Resultado, hoje a gente tem pessoas que deveriam estar do nosso lado aqui da trincheira, por causa da melanina, por causa da sua questão ligada à sexualidade, e elas estão do lado de lá. E a gente tem que estender a mão para quem pode voltar. Agora, como a gente vai fazer isso? É isso que a gente está fazendo aqui. Por isso você tem que deixar seu like, você tem que se inscrever, você tem que multiplicar isso aqui para a gente chegar lá. Se possível, deixar o superchat, igual o Marco deixou aqui, para a gente poder, a Jéssica e tal, uma galera que está aí, para a gente poder manter essa estrutura, porque eles têm uma máquina financeira gigante, pessoas. Só para vocês terem noção, o tal do Brasil para Lerdos lá, ele é uma máquina gigante que gasta milhares e milhares e milhares de reais por dia para chegar onde chegam. Eles não precisam do superchat, galera. É isso que a gente tem que discutir. Tá entendendo como essa máquina funciona? E aí as pessoas pagam para se alienar. As pessoas pagam para se alienar.
A Ame colocou aqui para nós, ó. Peraí, acho que eu tenho que passar pelo Adilson aqui também. Vamos tentar, se eu consigo falar com todo mundo aqui, ó. A poluição ganhou força atualmente em programas policialescos e policiais como o da Tênia Ratinho. Isso, na verdade, cara, vem lá de trás, dos anos 70, e na época da ditadura começa a bombar esse tipo de programa que demoniza as populações periféricas. É só você ver como o Abimached, aquele médico que foi condenado, foi tratado, e como seria se fosse alguém não elitizado. Sacou, gente, onde a gente está chegando? A AME coloca aqui, ó, um dos resultados implícitos desse protofascismo, muito bem colocado, impregnado nas redes, são discursos, principalmente reacionários, dessa nova direita e a desestabilização, e pior, usando a família e a moral. O discurso moral é fundamental para a gente entender, pessoas. O discurso moral é fundamental para a gente entender. A moralidade, ela entra por uma porta, os preconceitos entram pela outra, e aí você tempera tudo isso, sabe com o quê? Com a possibilidade de ascensão econômica. Aí você diz assim, ó, sabe que você está embaixo? Porque essa galera tá subindo aí, ó. O pessoal ali pobre tá chegando na universidade. Assistam aquele maravilhoso filme Que Horas Ela Volta, que inclusive é feito justamente na técnicas domésticas. E você vai entender de onde vem essa coisa, sabe de onde? Dos nossos preconceitos cotidianos, que são usados cotidianamente por essas pessoas que a Amy citou para conseguir fanatizá-las. Aí eu ponho um outro discurso por aqui, que é o discurso moralizante religioso. Pronto. Temos a fórmula perfeita para fanatizar pessoas. Agora é só chegar até elas. Como? Introjetando milhões de reais em propaganda, chegando via WhatsApp, via todas as redes sociais e fazendo uma massificação para que essas pessoas literalmente se fanatizem. Resultado, nós temos hoje algo em torno de 15% do país fanatizado. Ah, mas a votação bateu lá quase 50%. Sim, mas desses 50% você pode tirar uns 15 que só votaram ali porque tem aquele movimento anti-PT. E você pode tirar uns 15 que tem um motivo A, B ou C para conseguir votar como votou. Não é possível que nós tenhamos um país, não é possível que nós tenhamos um país com quase 50% de proto, como a Amy colocou aqui. Não é possível que nós tenhamos um país com quase 50% de pessoas com esse discurso machista, nazista, misógino, racista, etc. Eu me recuso a acreditar nisso, gente. Eu me recuso. Por isso que a gente tem que levar essa discussão mais longe. Nem na Alemanha nazista, com os nazistas no poder, eles ultrapassaram mais do que 40% da votação. Nem na Alemanha nazista. E só lembrando, hein? Hitler chega ao poder de maneira legal. Ele não dá um golpe de Estado. O golpe vem depois que ele está no poder. A Amy colocou aqui para nós, ó. É uma falsa moral. É a moral branca, elitizada, classista. A verdadeira moral é ética, que prega o respeito, a equidade. Essa é a deixada de lado. Com certeza, é isso. É disso que a gente está conversando aqui. É disso que a gente está conversando. Porque aí você tem que voltar, por exemplo, para o discurso da Catanhede, dizendo a Janja tem que se colocar no seu lugar. Como assim se colocar no seu lugar? Ela não pode ser protagonista de uma coisa como essa? De um país como esse? Muito do discurso anti-Lula, tá? É um discurso racista sim. É um discurso racista sim pelo fato do Lula ser um homem não estudado, que não chegou à universidade, isso não tem nada a ver com inteligência, e ser um homem que vem da onde? Do Nordeste. É isso que a gente está discutindo aqui desde o começo. Boa parte dessa rejeição, desse discurso, vem disso. Vem disso. Não à toa você vê os caras que vão se candidatar sempre se colocando como o novo. O novo é o quê? Nós somos gestores, tenho tantos cursos, fiz tantas coisas. Isso é importante, é óbvio que o conhecimento é importante. Só que não é só isso. Então, muito desse discurso anti-Lula vem desse preconceito e desse racismo brasileiro construído ao longo de séculos contra negros e contra nossos irmãos nordestinos. Simples assim, gente.